Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém? Sejam bem-vindos à casa do Senhor, nesta noite de terça-feira, em que vamos estudar a palavra do Senhor e teremos um momento especial também de batismo. Parabéns a vocês que serão batizados daqui a pouco. Louvado seja Deus por vocês. E a gente fica muito feliz, e a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Eu agora me dirijo aos amigos internautas, você que nos assiste pela internet, muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua presença. Esteja você onde estiver, receba nosso abraço e esteja certo da nossa grande alegria por sua companhia. Quer ver? Tem como você mostrar ao público aqui? Eu vou pedir para todo mundo dizer assim, olha, não dizer, mas levantar a mão, quem está feliz pelos nossos amigos internautas. Olha aí, você que nos assiste pela internet, todos estamos felizes por sua presença, mesmo à distância, unidos na mesma esperança. Muito bem, tem alguém que está vindo hoje, que nesta semana é a primeira vez? Levante a mão só para que eu saiba. Temos aqui algumas preciosas pessoas que estão vindo pela primeira vez. Muito obrigado, viu? Sejam bem-vindos sempre aqui, tá? Tudo bem, minha amiga? Mais uma preciosa pessoa que vai se batizar hoje. Louvado seja Deus. Se tem mais alguém que deseja ser batizado esta semana, por gentileza, procure o pastor Cláudio, que é o pastor do distrito, procure também o pastor Jefferson, ou algum de nossos obreiros, e eles estarão lhe orientando com respeito ao procedimento e os preparativos para o seu batismo, tá bom? E se você que nos assiste pela internet, não mora em Hortolândia, não mora nessa região e deseja ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem um QR Code que aparece na sua tela, você pode entrar em contato e nós estaremos encaminhando você para o pastor da igreja mais próximo da sua residência para lhe atender. Combinado? Muito bem, antes de prosseguirmos, a nossa equipe de recepção esteve distribuindo, entregando esses cartões que chamamos cartão de decisão. Esses cartões são entregues exclusivamente para quem não é membro da igreja batizado, porque o evangelismo público na igreja adventista passa por 3 objetivos. O primeiro dele é reavivar a igreja. O segundo é resgatar os afastados. E o terceiro objetivo é conquistar novos membros para Jesus. Entende? Então, os que já são batizados e estão conosco estão sendo reavivados pela palavra. Aqueles que não são membros da igreja adventista batizados, além de serem reavivados pela palavra, têm a oportunidade de tomar a decisão e ser batizado também. Então, para você exclusivamente, estamos distribuindo esses cartões. Se você não recebeu na recepção, a nossa equipe está aí para entregar. E aí você tem aí nome, coloca nome, endereço, telefone, um contato telefônico ou fixo ou celular, o seu e-mail, se você tiver, e quem lhe convidou, tá? E aqui tem as 3 opções para você anotar. As 3 são, primeiro, desejo ser batizado. Esse é o ponto principal. Número 2, desejo fazer um curso bíblico. E número 3, desejo que orem por mim. Tá bom? Preencha, no final, a gente vai recolher e fazer um momento de oração por você e pela sua decisão. Eu também aproveito para cumprimentar os nossos vizinhos aqui do Jardim Firenze. Temos 2 caixas de som instaladas aqui na frente da igreja, então os nossos queridos vizinhos estão também participando da nossa programação. Imagine os louvores, imagine os momentos especiais aqui, recebendo a palavra de Deus sem sair de casa. Muito obrigado a você que é o nosso vizinho, nossa vizinha. Estamos felizes porque você está ouvindo a palavra do Senhor. E saiba que esses momentos são especiais. Você está sendo abraçado por Cristo. Jesus está muito feliz porque a palavra está chegando ao seu coração, à sua casa. Nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nós temos tantas
tarefas e afazeres, mas disse Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, priorize a palavra de Deus, coloque em primeiro plano e você verá a diferença. Amém? Muito bem. Amigos, o assunto desta noite, ele é extremamente importante. Falaremos sobre o juízo final. E, para tanto, vamos fazer uma prece e depois vamos ao estudo da Bíblia. Oremos. Nosso maravilhoso Deus, Pai Celestial, te louvamos, te exaltamos por quem Tu és. O Senhor é justo, é santo, é perfeito, é eterno. O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor não conhece derrota, nunca perdeu uma batalha sequer, não conhece o fracasso e não conhece o impossível. O Senhor está acima de tudo e acima de todos. E como disse Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ó Deus eterno, é a Ti, em nome de Jesus, que elevamos a nossa oração. Receba a nossa adoração, Senhor. E por favor, derrame sobre cada um de nós o Teu Espírito. Que o Teu Espírito venha se movimentar aqui nesta igreja, abrindo nosso entendimento, abrindo também nosso coração para compreendermos a Tua santa palavra. Por favor, ó Pai, fale conosco. Que o Senhor seja o nosso pregador. Convidamos-te para isso. Porque quem somos nós, ó Pai, para abrirmos a Bíblia? Quem somos nós? Se não for o Senhor, nada acontece. Nós também agradecemos ao Senhor pela chuva. Queremos pedir a Tua bênção para que a chuva do Espírito Santo seja derramada sobre nosso coração. Pai querido, envia os Teus anjos aqui dentro, ao redor e ao derredor desta igreja, para que nada atrapalhe a proclamação do Evangelho e a operação dos Teus milagres. Abençoa também os internautas, abrace cada um deles, conceda cura, libertação e vitória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 14. Versículos 6 e 7. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. E acompanhe conosco a leitura. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Até aí. Prezados irmãos, o apóstolo João, na ilha de Pátimos, teve as visões e as revelações do Apocalipse. E ele teve a visão dos 3 anjos, as 3 mensagens angélicas. Uma delas foi vista ontem, que foi o verso 9 em diante. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão direita, vai beber do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. E nós vimos que este vinho da cólera de Deus está nas 7 últimas pragas que serão derramadas e atingirão exclusivamente os adoradores da besta e da sua imagem. Isso vimos ontem, as 7 últimas pragas, que são 7 últimos flagelos. Neles se consumam a cólera de Deus. Hoje vamos analisar a primeira mensagem angélica. Tem a segunda, que fala da queda de Babilônia, mas hoje vamos ver a primeira. E diz assim: vi outro anjo,
voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. A primeira coisa que devemos saber é que esse anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho para pregar, não é um anjo literal. Deus criou milhões de anjos. E já vimos aqui que houve uma divisão de anjos, anjos bons e anjos maus. 2/3 de anjos permaneceram ao lado de Miguel, e 1/3 de anjos que eram bons se tornaram maus, se tornaram demônios ou espíritos maus, e passaram a seguir Satanás, o príncipe das trevas. Então existe uma guerra entre Cristo e Satanás, entre os anjos de Cristo e os anjos de Satanás. Graças a Deus que para cada anjo mau, existem 2 anjos de Deus para nos proteger. São mais os que estão conosco do que os que estão com eles. O exército de Miguel é maior. Deus é maior, amém? Dentre esses 2/3 de anjos, ou esses 2/3 de anjos, Deus não confiou a proclamação do evangelho. Por quê? Deus é sábio demais para errar. Deus é estrategista. Imagine um anjo pregando aqui nessa noite. Imagine um anjo cantando uma mensagem musical. Imagine os anjos do Senhor indo de casa em casa em Hortolândia para pregar o evangelho. Um anjo forte, poderoso, com a glória de Deus, entrando nas casas e dizendo: chegou a sua hora, é tempo de você tomar uma decisão, se arrepender e se batizar. Eu creio que todo mundo aceitava. Imagine um anjo vindo ali pessoalmente. Imagine um coral de anjos. Agora, por que Deus não confiou a proclamação, a pregação do evangelho aos seus anjos, os que nunca pecaram? Sabe por quê? Um anjo do Senhor poderia muito bem pregar sobre a origem do mal, mas sobre o plano da redenção, eles não poderiam pregar. Teoricamente, sim. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não foi para purificar um anjo do Senhor do pecado. Um anjo de Deus nunca pecou. Eles são perfeitos. Mas o sangue de Cristo foi derramado para purificar a mim e a você de todo o pecado. E uma vez purificados pelo sangue de Jesus, uma vez transformados pelo poder do Espírito Santo, somos habilitados a proclamar o evangelho. Como disse um famoso evangelista, que evangelizar é um mendigo contando a outro mendigo onde conseguir pão. Evangelizar tem até uma ilustração muito simples. Certa vez um empresário estava se preparando numa manhã para ir até a sua empresa, arrumando ali o seu terno, sua gravata, e ouviu um arranhar na porta da sua casa. Abriu a porta, era um cachorrinho. O cachorrinho estava maltrapilho, com a pata quebrada, feridas purulentas no corpo, choramingando, pelo caindo, enfim. Mas o empresário teve compaixão do cachorro. Pegou o cachorrinho, levou até um veterinário, pagou tudo, e o cachorrinho foi consertado. A pata foi consertada, o pelo não caía mais, as feridas foram curadas, e o cachorrinho passou a ser daquele empresário. E era uma amizade só. Ele gostava de brincar jogando bolinha para o cachorrinho buscar, pegar. E quando o portão da casa se abria, o cachorrinho já pulava ali para entrar no carro e brincar com seu dono. Era uma amizade impressionante. Mas um dia, numa manhã, o empresário acorda e procura o cachorro e não acha. Ele percebe que a porta estava aberta e ele pensou: o cachorro sumiu, foi embora. Ficou triste o dia inteiro. Na manhã seguinte, estava se preparando para ir ao trabalho, ainda pensando no cachorro, e ouviu novamente. E ele falou assim: meu cachorrinho voltou. Foi, abriu a porta. Ao abrir a porta, estava ali o cachorrinho dele, trazendo outro. E o outro estava com a pata quebrada, com pelos caindo,
feridas purulentas no corpo e choramingando. Você entendeu o que é evangelismo? Você recebe para dar. Assim como você experimentou a graça de Deus na sua vida, está experimentando a paz que somente Deus pode lhe dar, o perdão que vem pelo sangue de Jesus. Não seja um egoísta, espiritualmente falando. Há homens e mulheres lá fora que estão na mesma condição que você estava. E faz parte dos planos de Deus usar um pecador arrependido para levar o evangelho a outro pecador que precisa do arrependimento. Agora, um anjo que nunca pecou, se estivesse pregando aqui nessa noite, você poderia dizer: você está falando tudo isso porque você é anjo, você não peca, você não sabe o que é ter depressão porque foi traído pelo marido, você é anjo, você não casa, você não sabe o que é ter filhos nas drogas, e não dormir porque o filho, você não sabe onde o filho está, você é anjo, você não casa, você não tem filho. Agora, irmãos, quem está pregando aqui nessa noite é um pecador igual a você, que precisa desesperadamente de Cristo, como qualquer ser humano. E se o evangelho funcionou na minha vida, pode muito bem funcionar na sua vida. É isso que é evangelho e evangelismo. Eu vou dizer para você, o tripé da salvação, anote a placa, o tripé da salvação: oração particular, estudo da Bíblia particular e evangelização. Quem praticar essas três coisas, estará firme na fé até a volta de Jesus. Não adianta você somente orar, e não adianta você somente evangelizar. Você tem que orar, que envolve oração e leitura da Bíblia, e transmitir. E quando você transmitir, você vai contemplar milagres. E o milagre que acontece na vida do outro renova a sua fé. Aquele que não evangeliza, não vê milagres, daqui a uns dias ele está frio na fé, aí se apostata, volta para o mundanismo. Amigo, Deus chamou você para proclamar o evangelho. Esse anjo voando pelo meio do céu não é um anjo literal, representa a igreja de Deus, o povo de Deus, nos últimos dias, para proclamar o evangelho. E para tirar a dúvida, para você entender que realmente não é um anjo literal, não vamos ler agora devido ao tempo, mas o Apocalipse capítulo 2 fala das 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus enviou uma carta para 7 igrejas, que representam 7 fases ou 7 períodos de uma mesma igreja cristã, que passou por períodos de apostasia, de revivamento e assim por diante. Estamos na última fase, que é Laodiceia. Mas todas as cartas são endereçadas assim, olha: ao anjo da igreja em Éfeso escreve, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ao anjo da igreja em Tiatira escreve. Jesus escrevendo ao anjo da igreja. Mas quem é o anjo da igreja? Não tem um anjo literal na igreja, mas tem o pastor da igreja, tem o ancião da igreja, tem o membro da igreja. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus para evangelizar são chamados de anjo do Senhor. O livro de Daniel 12, verso de 1 a 4, fala que aquele que evangeliza são comparados às estrelas que brilham eternamente, e estrelas em Apocalipse representam anjos. Amigos, aquele que se converte, se une aos anjos do Senhor na batalha contra as trevas. Ao mesmo tempo, aquele que não se converte e vive uma vida de rebelião contra Deus, queira ou não queira, se une aos demônios contra o povo de Deus. É por isso que alguém que vem para a igreja, muitas vezes é perseguido pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, pelo parente, pelo patrão, pelo vizinho. Alguém chega para você e fala assim: o quê? Você vai se batizar nessa seita? Nesse povo que não come isso, não come aquilo outro, e não sabe, não faz nada? Irmãos, no Rio de Janeiro eu conheci a história de uma família, e um homem, um empresário, falava assim: os adventistas são preguiçosos. Esse povo é preguiçoso. Alguém perguntou: mas por quê? Esse povo não trabalha sábado e nem domingo. Veja, nós não trabalhamos sábado porque o sábado é o dia do Senhor, mas já que tudo para no domingo, a gente também descansa, uai. Aí ele chamou a gente de preguiçoso, mas sabe o que aconteceu? Um dia,
Ele estudou a Bíblia. Aceitou a verdade. Foi batizado. E fez parte do povo que ele chamava de preguiçoso. Hoje é um cristão adventista do sétimo dia. Irmãos, o povo fala que não conhece. Tem gente que chega para a gente e fala assim, esse povo, sabe, é fanático, é um povo extremista, um povo que está na época da lei, do Antigo Testamento. Irmãos, o povo não conhece, porque quem conhece vê que é totalmente diferente. Vai pela boca do líder tal que falou isso, falou aquilo outro. Não tem nada a ver. Irmãos queridos, Deus chamou a sua igreja para evangelizar, especialmente nos últimos dias da história. E aqui diz, está voando pelo meio do céu. Irmãos, Deus tem pressa. Deus tem pressa para pregar o evangelho. Veja como que o mundo está. Imagine, irmãos, um vírus rapidamente infecta aí milhões de pessoas. Essa tal da Omicron. Em um dia, mais de 3 milhões foram infectados. Depois novo recorde. Graças a Deus que os sintomas são mais leves, enfim, passam um pouco mais rápido, pelo que a gente ouve e lê por aí. Mas, irmãos, nós temos que pregar o evangelho semelhante a esse vírus. Ou seja, temos que espalhar o evangelho. Temos que proclamar as boas novas de salvação. Quando Jesus passou e viu Zaqueu numa árvore, sabe o que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa. Deus tem pressa, irmãos. O anjo enviado a Filipe poderia ter ele mesmo evangelizado o eunuco. Mas o anjo disse assim, Filipe, você vai. E Filipe, irmãos, correu e evangelizou o eunuco. Deus tem pressa. Deus tem pressa que você tome a decisão. Porque aí fora, irmãos, o mal se propaga rapidamente. O anjo está voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar. Irmãos, o que é o evangelho eterno? A Bíblia fala muito do evangelho. O livro de Mateus 24:14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Mas lá em Mateus 24:14 não fala evangelho eterno, fala evangelho do reino. Ok. No livro de Romanos 1, verso 16, Paulo disse, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas não fala evangelho eterno. Mas a gente entende que é. Mas queremos chamar a sua atenção, porque o Apocalipse 14 fala do evangelho eterno, que a igreja tem que propagar e proclamar nos últimos dias. E o que é o evangelho eterno? Irmãos, o evangelho eterno é aquele que sempre existiu. Deus não é eterno? Deus sempre existiu. Irmãos, em outras palavras, o evangelho, que são as boas novas de salvação, sempre existiu, e sempre foi e sempre será salvação pela fé e obediência por amor. Esse é o evangelho eterno. E por que estamos enfatizando? Porque tem muita gente que fala assim, antes de Cristo, salvação pela lei, depois de Cristo, salvação pela graça. Irmãos, mentira. Nunca houve um tempo em que a salvação foi pela lei ou por obras meritórias, nunca. Se alguém pregou assim, e se alguém agiu assim, agiu errado. Mas, biblicamente, a salvação sempre foi pela graça ou pela fé. Fé na graça, diz Efésios 2, verso 8 ao 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, enfim. Então a salvação nunca vem pelas boas obras, pela nossa boa conduta, pela lei, pelo sábado, e por não fazermos isso, não fazermos aquilo outro. A salvação não vem de vós. A salvação não vem, irmãos, de você ajudar os pobres. Devemos ajudá-los, mas não para sermos salvos. A salvação não se compra com boas obras. A salvação é pela fé em Cristo. E uma vez que você tem salvação pela fé nele, é liberto nele, por ele, você vai praticar as boas obras. Porque quem, irmãos, usa as boas obras para ser salvo, está tentando o impossível. Você tem que aceitar Cristo, porque quem salva é Cristo. Não há salvação em nenhum outro, é só em Cristo, diz Atos 4, 10 ao 12.
Então o evangelho é eterno, irmãos, antes de Cristo. Por exemplo, Davi pecou, adulterou e mandou matar o marido da mulher com que ele teve um caso. Ele foi salvo pela lei ou pela graça? Foi perdoado pela lei ou pela graça? Irmãos, ele disse assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu espírito. Irmãos, foi a misericórdia do Senhor que perdoou Davi. Não foi pelas suas boas obras. A salvação nunca foi pela lei. O evangelho eterno é salvação pela graça e obediência por amor. Um avião não voa com uma asa só. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tem muitos púlpitos modernos hoje pregando, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e não está errado. Mas eu pergunto, onde está a obediência? E se você falar em lei, eles falam assim, a lei foi abolida. Aí você fala assim, mas qual lei foi abolida? A lei de Deus. Se foi abolida, não tem mais lei? Não, tem lei, mas peraí, não foi abolida? Não, foi só o sábado. Irmão, se você pegar os 10 mandamentos da Bíblia, todos os evangélicos aceitam 9. Por que eu não aceito o 4? Para um pouco para pensar. Não terás outros deuses diante de mim, todo mundo aceita. Não farás para ti mais escultura, nem adore, todo mundo aceita. Não tomar o nome de Deus em vão, todo mundo aceita. Aí você pula o 4, que fala do sábado, vai para o 5. Honra teu pai e tua mãe. Até um ateu aceita. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar e não cobiçar e não... Amigos, aceitam 9. Aí quando chega no 4º mandamento, eles falam assim, foi abolido, era só para o povo de Israel, era só para o povo judeu, agora é o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Uai, onde está escrito que é o domingo? E a verdade vos libertará. Amigos, olha aqui, 2 coisas. A instituição do sábado foi em que época da história do planeta Terra? Na criação. Exatamente. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 ou 7? 6 ou 7? 6 dias. E o que é que Deus fez no 7º dia? Descansou, abençoou e santificou. Essas 3 coisas Deus fez em algum outro dia da semana? Qual é o único dia santo na Bíblia? É o sábado. E o sábado foi instituído antes que o pecado entrasse nesse planeta. Qual foi o dia que Deus criou Adão e Eva? Na sexta-feira. O primeiro dia de vida de Adão e Eva foi o sábado. Por isso que o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Porque o ser humano precisa do sábado. Para descansar e para adorar o Criador. De forma exclusiva, é claro. Temos que adorar todos os dias, mas o sábado é exclusivo. Agora eu pergunto, Adão e Eva eram judeus? Eram do povo de Israel? Irmãos, não tinha nenhuma nacionalidade. O sábado foi feito por causa do homem. O povo judeu só surgiu depois que Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E eles passaram a obedecer a lei porque era da linhagem de Abraão. O sábado, irmãos, é tão eterno como o próprio Deus. Jesus não veio abolir o sábado. E não veio colocar o domingo no lugar. E agora vamos fazer uma rápida ilustração. Quando a pessoa se casa, o que importa? O dia ou o casamento? Um amigo meu casou na segunda-feira. Teve outro que casou numa quinta-feira. O importante é aqui? Então o que é que importa no dia do casamento? É o casamento ou o dia? É o casamento, uai. Quando Jesus ressuscitou, o que importou? O dia ou a ressurreição? A ressurreição. Se o dia, olha aqui, se o dia da ressurreição é um dia santo, o dia da morte também deveria ser um dia santo. O que é mais importante, a morte ou a ressurreição de Jesus? O que foi mais importante, a morte ou a ressurreição? Exatamente. Não podemos falar foi só a ressurreição. Não existe ressurreição sem morte.
E quando Jesus morreu, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou em um corpo glorificado. Irmão, se a ressurreição santificou o dia, a morte tinha que santificar a sexta-feira. Então a sexta-feira tinha que ser um dia santo. Mas o domingo foi colocado como dia santo, irmãos, não por Deus, mas por uma obra maligna. O evangelho eterno é salvação pela fé e obediência à lei por amor. O sábado não salva, assim como não matar não vai te salvar, não roubar não vai te salvar, mas se você matar, e se você roubar, prova que você está no caminho da perdição. Então a importância da guarda do sábado está na mesma importância de não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Por quê? É lei. E Deus te abençoa. Pode ter a certeza. Eu vou dizer para você, aquele que guarda o sábado é abençoado por Deus. E eu não estou inventando. E é para guardar certinho, viu, gente? Tem gente que guarda assim, sabe? Meio lá e meio cá, e não está guardando, não. Tem que ser fiel. Não é fanático, é fiel. O que Deus pede para fazer, tem que fazer. Tem até um estudo falando sobre como guardar o sábado. Porque é o dia do Senhor. Irmãos, se nós fôssemos falar só sobre o sábado aqui, seria, sabe, esplendoroso, porque o sábado é um santuário no templo. É um santuário no templo. Você entra nesse santuário, na presença do Senhor. É algo fabuloso, algo maravilhoso. E aí você vem para a igreja. Claro, se tiver alguns protocolos diferenciados aí, temos que respeitar, mas vem para a igreja, adora o Criador, convive com os irmãos, estuda a palavra do Senhor, passa 24 horas, irmãos, sem ver notícia, sem ficar vendo jornais, sem ficar estudando para a prova, sem ficar comprando e vendendo, sem trabalhar. É um tempo de reconsagração, de reabastecimento, é um tempo em que você vai dedicar exclusivamente a Deus, e você não ficará sem recompensa, porque Deus abençoa. Irmãos, o anjo voando representa a igreja do Senhor, pregando o evangelho eterno a todos que se assentam sobre a terra, diz a palavra, cada nação, tribo, língua e povo. Irmãos, o evangelho tem que ser pregado sem acepção de pessoas. Eu não posso escolher, é para esse eu prego, para esse eu não prego. Não, é cada nação, tribo, língua e povo. E abrange o mundo todo. Eu vou dizer para você, para a honra e a glória do Senhor, a igreja adventista do sétimo dia não é apenas em Hortolândia. Ela está presente, irmãos, em mais de 215 países e ilhas do mundo. É claro que o desafio da evangelização é gigantesco, mas Deus prometeu derramar sobre nós a chuva serôdia e capacitar o seu povo para evangelizar o mundo, e o mundo será iluminado com a sua glória. Quando falo iluminado, é que estarão entendendo a mensagem para tomar uma decisão, ou sim ou não, ou ao lado de Jesus ou não, até aí Jesus vem para buscar o seu povo. Amigos e amigas, não podemos fazer acepção de pessoas, jamais. Eu, como pastor, preciso do evangelho. Um rico, um pobre, um culto, um analfabeto, qualquer ser humano, um jogador de futebol, um artista, todo ser humano. E diz a Bíblia, irmãos, agora você não pode nem piscar. Presta atenção no que vamos dizer, o que a Bíblia diz na verdade. Dizendo em grande voz. Irmãos, veja o que é que faz parte do evangelho eterno. Uma igreja que não prega isso aqui, não está pregando o evangelho eterno. O verso 7 fala assim, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Tem 4 coisas aqui destacadas que envolve o evangelho eterno. Primeiro, temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos queridos, a mensagem bíblica tem que levar o ser humano a temer a Deus e a dar-lhe glória. E obviamente que temer a Deus não é ter medo de Deus. Só tem medo de Deus quem não o conhece. Porque conhecê-lo é amá-lo e servi-lo. Quem conhece a Deus sabe que Ele é amor e é justo. É perfeito, é maravilhoso.
Diz a palavra, ele tem prazer na misericórdia. Olha que coisa linda. Deus não nos trata como merecemos, porque caso contrário, nós seríamos fulminados agora. Sabe o que diz o livro de Lamentações de Jeremias 3, 22 ou 23? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Irmãos, eu e você vivemos pela misericórdia. O ar que respiramos, a água que bebemos, o sol que brilha, a chuva que cai, a comida que comemos, é pela graça, é pela misericórdia. Eu vou dizer para você uma coisa, sabe o que é que me faz tremer, literalmente tremer diante do Senhor Deus? É o seu perdão. Por que Deus me perdoa? Por que Deus te perdoa e te ama tanto? É inexplicável. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém disse uma frase que eu achei interessante. Eu não estava no Éden e herdei os pecados, mas também a gente não estava lá no Calvário e herdamos a graça. Amigos e amigas, se o amor de Deus não te fazer tremer, você precisa conhecer a Deus. Você tem que olhar para si mesmo e falar assim, meu Deus, é só pela tua graça. Um famoso evangelista disse assim, se o pior pecador que você conhece não é você mesmo, você precisa se conhecer. Porque quem se exalta e pensa que é melhor que os outros, não se conhece. E você só vai se enxergar quando enxergar Deus. Ao olhar para Deus, você vai ver quem tu és. E ao se enxergar, você não vai se exaltar. Você não vai pensar que é melhor que os outros, porque não é. Todos somos iguais diante do Senhor. Irmãos queridos, temei a Deus. Sabia que, infelizmente, milhares perderam o temor do Senhor. Permita-me dizer com muito respeito, mas, irmãos, não tem como não falar. Tem gente, irmãos, que vive como se Deus não existisse. Fala palavrão, assiste pornografia, vive como marido e mulher com a sua namorada, curte música mundana, curte rock. Eu pergunto, onde está o temor do Senhor? Cadê o respeito por Deus? Ou pensa que Deus vai te salvar do mesmo jeito? Irmão, Deus nos salva do pecado e não no pecado. Onde está o temor do... Sabe o que diz a Bíblia? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cristianismo é ser mais semelhante a Cristo. É uma renúncia do mundanismo. É uma renúncia daquilo que você tem consciência que é pecado. Como nós demos ontem, é gemer diante dessas mazelas do mundo, para receber o selo do Deus vivo. Temei a Deus e dai-lhe glória. Irmãos, por favor, o ser humano não merece ser adorado. A adoração deve ser exclusiva ao Criador, a glória é dele. As vitórias que Davi conquistava vinham do Senhor. O povo de Israel, irmãos, quando foi conquistar Jericó, sabe qual foi a orientação do Senhor? Rodeie Jericó durante 7 dias, cada dia uma rodeada, e no último dia, 7 vezes. Depois só gritar, mais nada. Olha que estratégia. Aí no último dia, rodearam 7 vezes e gritaram. As muralhas de Jericó foram abaixo. Mas foi o povo de Israel? Não. Foram os anjos do Senhor. Irmãos, quem peleja é Deus por você. Quem vence é Deus por você e por mim. Por isso a glória não é humana. A glória é divina. Dê glória ao Senhor.
É claro que você apreciar o ser humano vale a pena. Você valorizar o ser humano, isso é benéfico. Mas exaltar o ser humano, não. Não é o homem que converte o outro. Não é o pastor Raimundo, não é o pastor Cláudio, não é o pastor Jefferson que converte o ser humano. Quem converte é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a honra, a glória e o louvor sejam dadas a Ele. Agora, irmãos, não é somente verbalizar. Dar glória a Deus envolve mais coisas. Certa vez Moisés fez a seguinte pergunta: Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. E Deus falou assim: eu vou passar diante de você, Moisés, pelas costas, porque ninguém jamais viu minha face e ficou vivo. E vou proclamar a minha bondade, misericórdia, compaixão, fidelidade, amor. Está lá em Êxodo 33 até o capítulo 35. Irmãos, olha para cá. A glória de Deus são os atributos do seu caráter. E existem atributos do caráter de Deus que são comunicáveis e atributos do caráter de Deus que não são comunicáveis para a gente. Por exemplo, só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Eu e você nunca seremos onipotentes, nem oniscientes, nem onipresentes, não tem jeito. Somos mortais, Deus é imortal. Agora, Ele pode comunicar muito bem sua compaixão, podemos compadecer do próximo, sua bondade, seu amor, sua graça. Ele, irmãos, nos dá o privilégio de sermos mais semelhantes a Ele. É o fruto do Espírito. Então, quando você é bondoso com alguém, você está dando glória a Deus. Quando você é fiel ao seu cônjuge, você está dando glória a Deus. Quando você é fiel nas transações comerciais, na venda do seu carro, em qualquer transação comercial, quando você é fiel, você está dando glória a Deus. Acontece que dar glória a Deus não te leva a ter aplausos, porque muitas vezes ninguém vai reconhecer, mas Deus reconhece. Então, quando você é uma pessoa convertida e transformada, você dá glória a Deus. Amém? Está ficando claro, meus amigos? Podemos avançar? Então observe, temer a Deus e dar-lhe glória, por quê? Olha o texto bíblico. Pois é chegada a hora do seu juízo. Irmãos, diz a palavra, é chegada a hora do seu juízo. Queira ou não queira, irmãos, todos enfrentaremos o juízo final. Não pense que Deus vai levar uma pessoa para o céu sem ela passar por um juízo. É chegada a hora do seu juízo. Irmãos, o juízo final passa por 3 fases. Presta atenção agora, por gentileza. 3 fases. Existe a fase que é chamada de juízo investigativo ou de investigação, a fase de juízo de comprovação e juízo de execução. Investigação, comprovação e execução. Você pode repetir comigo? Juízo de investigação, comprovação e execução. A primeira fase, que é de investigação, está em andamento. Começou quando Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo no santuário celestial, cumprindo a profecia de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. No final dessa profecia, Jesus, que estava no lugar santo, no lugar santíssimo, no santuário celestial, ele passa do santo para o santíssimo e começa o juízo investigativo. E ele vai até fechar a porta da graça. Quando cada ser humano tiver conhecimento da verdade e tomado sua decisão, ou ao lado de Deus ou não, aí fecha a porta da graça. Quem está salvo, salvo, quem está perdido, perdido. E aí cai na terra as 7 últimas pragas que atingirão exclusivamente os ímpios, os adoradores da besta e da sua imagem. Aí no final das pragas, como vimos ontem, Jesus voltará para buscar o seu povo. E quando Jesus vem, busca o seu povo e leva para o céu,
Aí começa a segunda fase do juízo, que é de comprovação. Você vai comprovar o porquê pessoas não estão salvas e porquê pessoas estão salvas. A gente vai ver depois. E após os 1000 anos nos céus, aí vem o juízo de execução. Quando a cidade santa vai descer do céu, em direção à terra, e Jesus virá também e vai ressuscitar todos os ímpios que estavam mortos, e aí tem o juízo de execução, onde serão queimados para nunca mais existirem. E o mesmo fogo purifica a terra, e teremos uma nova terra, e vida eterna para o povo de Deus. São as 3 fases, bem resumidas, mas queremos focar em uma delas, porque diz a Bíblia, é chegada a hora do seu juízo. Qual o juízo que chegou? Comprovação, execução? Não, o de investigação. Irmãos, o juízo que está em andamento, que é o mais importante dos 3, é a primeira fase. Por que é a mais importante? Sabe por quê? Porque é na fase do juízo de investigação que pessoas aceitam ou rejeitam. E é o tempo da graça. É o tempo em que Jesus intercede por nós, em que o Espírito de Deus está aqui para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Agora, como é que funciona esse juízo de investigação? É aqui que nós queremos focar. Mas antes de focar no juízo de investigação, nós queremos destacar uma parte ainda do verso 7. Volte para Apocalipse 14, versículo 7, por favor. E olha o que diz aí. Apocalipse 14, verso 7. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Agora olha para cá, por gentileza. Faz parte da proclamação do Evangelho eterno. Pregar sobre a adoração ao Criador. Devemos pregar, temer a Deus, dar-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai. Irmãos, a mensagem bíblica leva o ser humano a adorar o Criador. E adorai, não é adorar qualquer um, é adorar aquele que fez, está na Bíblia, adora aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. Você sabia que a gente está vivendo uma época de incredulidade em muitas situações? A gente respeita quem não crê, porque o ser humano ele é livre. O ser humano é livre para decidir crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Mas, irmãos, para um pouco para pensar. Para todo relógio existe um relojoeiro. Para a criação existe o Criador. E é preciso, irmãos, ter mais fé para crer na teoria da evolução do que na teoria da criação. Como é que uma coisa, irmãos, explode em algum lugar desse universo e forma tudo perfeitinho? Você precisa ter mais fé para crer nisso do que no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe o que diz a palavra? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Irmãos, se Deus não existe, não existe lei de Deus. Veja como desencadeia as coisas. Se não existe lei de Deus, não precisa obedecê-lo. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, o ser humano pode viver uma vida dissoluta. Qual é a base do julgamento? Não tem. Mas Deus existe. Tem uma lei e tem um julgamento final. E o mundo tem que ser levado a adorar o Criador. Agora, você sabia que o diabo é crente? Abra a Bíblia. Tiago 2, verso 19.
Olha o que diz aí. Tiago, capítulo 2, e o verso 19. Aqui está. Olha o que diz aí. Tiago 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Gente, até os demônios, até o diabo é crente. Mas vê a estratégia do diabo. Levou os seres humanos a não crer que Deus existe. Mas o diabo crê. A crença do diabo não é diferente da crença de muitas pessoas. Irmãos, saber que Deus existe, que Deus é todo-poderoso, que Deus é criador, que Deus enviou seu Filho, que Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, intercede e vai voltar, até o diabo sabe. Então, saber a verdade é uma coisa, se entregar a Jesus é outra coisa. Quando você encontra o livro de Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, é uma crença que vai além da teoria. Aí se cumpre Salmos 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A crença que salva é uma entrega completa a Cristo, é você aceitar Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Mas tem muita gente que apenas sabe que Deus existe, que Deus é todo-poderoso. É uma guerra entre o bem e o mal, mas Deus é maior. Amém? Está ficando claro, meus amigos? Agora veja. Adorar é aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Irmãos, você já parou para pensar que essa frase, essas palavras finais do versículo 7, lá de Apocalipse 14, essas palavras se unem literalmente ao quarto mandamento, que aponta a Deus como Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, por favor. Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11. Veja como que a Bíblia se une e ela é um todo harmônico. Apocalipse já lemos, Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. Está escrito, lembra-te do dia de sábado, para quê? Para o santificar. Verso 9, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e você entendeu? E adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, Deus está nos dizendo o seguinte, que a pregação do Evangelho eterno envolve pregar sobre o quarto mandamento, que leva o povo a uma adoração exclusiva ao Criador. Por que o sábado é muito atacado? É justamente porque é um dia de exclusiva adoração a Deus. 24 horas por dia Deus é adorado. E Satanás, que foi expulso do céu, porque queria ser adorado. E hoje quer levar os seres humanos a não adorar o Criador, mas sim a criatura. Por isso mudou a verdade de Deus em mentira. E por que devemos adorar o Criador? Primeiro, Ele é o Criador, é soberano. Segundo, olha para cá. A sua realização de vida, a sua satisfação nessa vida e o seu prazer de viver está na adoração ao Criador. Você pode fazer o que quiser nesse planeta, pode viajar, comprar, vender, ir para carnaval, para rock, para tudo quanto é lugar, mas você nunca será satisfeito. Sua vida nunca vai ter a paz perene que somente Deus pode dar. O vazio do coração humano, alguém diz que é do tamanho de Deus. Quando Deus entra no seu coração, preenche o vazio.
Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. As coisas do mundo não vai mais te atrair, porque você não vai beber dessas fontes sujas, mas da água cristalina que é o Senhor Jesus Cristo. Ele satisfaz, Ele preenche o vazio do coração humano, Ele te ama do jeito que você é. As trevas, irmãos, te cativa por um lado, entre aspas, te leva lá em cima, depois passa uma rasteira em você, te joga na sarjeta e dá gargalhada de você. É um engano. O pecado é um engano, a idolatria é um engano. Não pense que você que usando droga está sendo o melhor, não pense você que andando armado por aí é o melhor, não pense você que traindo, assistindo coisas que não valem nada é o melhor, é um engano, é uma armadilha. Irmãos, não há liberdade sem obediência à lei. A liberdade está na adoração ao Criador, na obediência a Ele. E é por isso que diz a palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E liberta, irmãos, transforma. O Evangelho eterno é esse. Irmão, chegou a hora do seu juízo. E todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos. Para prestarmos contas. E para a gente avançar um pouco mais e concluir, abra apenas a Bíblia agora, em mais um texto que está no livro de 2 aos Coríntios. Versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim, segundo aos Coríntios 5, verso 10, porque importa, olha o que diz a Bíblia, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo, até aí. Todos, são todos. O que a Bíblia ensina sobre esse juízo em detalhes? Quais são os autos de um processo na questão do juízo investigativo? Nos autos de um processo por aí, tem o juiz, não tem? Tem o advogado de acusação, tem o réu, as testemunhas, a lei que foi quebrada, ou alguma coisa está sendo ali colocada em pauta, e depois eles investigam, né? Quebram o sigilo bancário, dependendo do caso, sigilo telefônico, e-mail, rastreia para onde a pessoa foi, se viajou, se hospedou em tal local, com que dinheiro, se enriqueceu do dia para a noite. Há uma investigação. E nós vamos ver os autos de um processo no juízo final. Se os seres humanos fazem isso, imagine Deus. Quer saber os detalhes? Então não falte amanhã. Amanhã a gente vai dar continuidade no assunto de hoje. Amanhã vamos dar continuidade e aí avançarmos sobre as duas ressurreições. Porque agora, meus amigos, eu vou me retirar daqui, vou colocar a minha beca para ter o privilégio de realizar o batismo juntamente com os colegas dessas preciosas pessoas.